meu nome é Cristina Alves, tenho 35 anos, sou empresária no ramo de limpeza pós-obra e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida sempre foi uma vida abençoada, né? Desde quando eu entrei na igreja. Claro, tinha as minhas dificuldades, mas sempre venci. Também meu casamento, depois vim a casar, né? Meu casamento sempre foi abençoado, sempre tive uma saúde abençoada, tanto eu como meu esposo. Mas nós tínhamos uma área da nossa vida que não glorificava ainda o nome do Senhor Jesus, que era a nossa vida financeira. Mesmo a gente lutando, a gente trabalhando muito, né, dia e noite, mas a gente não tinha conquistas. Era sempre aquela vida apertada, aquela vida de altos e baixos, né? Sempre nas dificuldades. Muitas das vezes a minha sogra ainda ajudava a gente, né, quando a gente precisava de comprar alimento para dentro de casa. A gente comprava parcelados, mas a gente não conseguia pagar. Sempre aquela vida limitada, aquela vida bem apertada mesmo. E foi assim que foi ficando anos, né, no período que a gente estava casado. Até que um dia apareceu um propósito para mim ir na segunda-feira e eu fui. Naquela segunda-feira, Deus falou comigo. Por quê? Porque eu vivia só fazendo na força do meu braço, né? Mesmo eu estando ali, tendo o Espírito Santo, eu fazia as coisas na força no meu braço. Eu não deixava Deus agir na minha vida, né? E o Espírito Santo, através do pastor, falou: deixa eu agir, sabe? Para de ficar lutando sozinha, tu tá lutando com a força do teu braço. E foi onde que eu pensei, eu fiquei pensando, é verdade, esses anos todos, a gente vem lutando na força do braço. E aí não conquistava nada, até conquistava, mas não mantia. Aquele pouquinho ainda, né, que conquistava, que não glorificava ainda o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, porque eu lutava, meu marido lutava, e às vezes a gente perguntava assim, poxa, o que a gente está errando, né? Onde a gente está errando? O que a gente está fazendo? Né? Porque toda a direção do altar, dizimista fiel, mas aí Deus falou que a gente lutava na força do braço, que não era pra gente lutar sozinhos, é como se a gente estivesse lutando sozinho, dissesse assim, não preciso do Senhor, né? Eu consigo sozinho. E nessa reunião eu decidi, eu falei, eu já tinha feito até algumas sociedades, vim de umas sociedades falidas, né, só com dívida, e as dívidas ainda tinha as cobranças, né, porque querendo ou não, a gente era humilhado, né, e eu sei que eu decidi naquela segunda-feira, eu já tinha ido nas correntes normais, mas ali eu decidi que tinha que ter uma mudança. Não dava mais para continuar a situação que estava. E foi onde que eu decidi fazer uma aliança com Deus. Eu fiz um pacto com Deus e eu falei, Deus, vá à frente. Tudo que tiver de direção do altar, com o homem de Deus fazer, eu vou fazer. E ali começou a acontecer as mudanças. Eu trabalhava na área da beleza, né? Eu era manicure e eu lembrei que as clientes falavam para mim, eu tenho uma dificuldade de conseguir pessoas na área de faxina. E aí veio a primeira direção, eu comecei a fazer faxina. Naquelas semanas eu já tinha bastante cliente, mas ainda só estava tendo aquelas melhores, não era mudança. E eu falei, Deus, eu quero a mudança. A gente tem que glorificar o teu nome na nossa vida. E foi indo, meu marido ainda continuava trabalhando de empregado, né? Só que nas obras onde ele entregava o papo entulho, eles ouviam os engenheiros falar assim, ai, que dificuldade que a gente tem de conseguir empresas especializadas em limpeza pós-obra. Aí o meu marido chegou em casa e veio a direção. Vamos trabalhar no ramo de limpeza pós-obra. Aí surgiu, como? Se a gente nem tinha material para começar. Mas naquele final de ano
surgiu o nosso primeiro contrato, a oportunidade de a gente fechar o nosso primeiro contrato. O meu marido pediu a saída do emprego, só que aquele contrato que a gente fechou supriu 1 ano que ele ficaria trabalhando de carteira assinada. E aí a gente chegou e se lançamos, a mão de obra. Eu falei, Senhor, eu vou com tudo. E aí nós conseguimos o pessoal para a mão de obra. A gente chegou nas obras sem material nenhum. O engenheiro falou assim, olha, já consegui uns panos aqui de chão. E os material foi surgindo para a gente. Eles fizeram até adiantamento, né, do valor do contrato que a gente tinha pedido. E compramos material. Ali nós conseguimos entregar aquela obra, que até então era uma obra muito grande. E foi o primeiro passo. E dali a gente foi crescendo, fomos fechando o contrato, e sempre na segunda-feira. Eu não falto uma segunda-feira, eu tenho uma aliança com Deus, eu levo a sério a segunda-feira. Ali na segunda-feira eu faço os meus propósitos, é ali na segunda-feira que eu faço todos os meus propósitos. E foi indo e sempre pedindo a sabedoria para Deus, né? Porque não adiantava a gente também conquistar, mas não ter a sabedoria. Então eu falava, Senhor, a gente só administra, mas quem é o cabeça é o Senhor. E foi indo e a gente foi crescendo. Hoje a nossa empresa, ela presta serviço para engenheiros, arquiteturas, construtoras de outros estados que fazem obra aqui no estado de Santa Catarina. A gente hoje, o nosso nome é reconhecido já em vários lugares no estado. Então, o que acarretou isso, sabe? A gente parar de querer fazer na força do braço. Saber que a gente realmente precisa de Deus. Sem Ele a gente não é nada. A gente não conquista nada. A gente pensa que conquista. Hoje, a gente compra à vista. Hoje a gente está terminando a nossa casa dos sonhos. Hoje nós temos uma empresa bem sucedida, financeiramente em todos os sentidos. O nosso casamento, que já era abençoado, é mais abençoado. Hoje a gente tem mais tempo para fazer as coisas para Deus, porque antes a gente deixava de fazer as coisas para Deus para ir trabalhar. Hoje não. Hoje a gente não precisa trabalhar todos os dias. Porque só os contratos que a gente fecha supre meses, supre 2, supre 1 ano. Então, é uma dependência que eu falo. Eu dependo só do Senhor. A minha casa depende só do Senhor. E principalmente o Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo a gente passando toda a dificuldade, e às vezes a gente não querendo nem ouvir, a gente tendo o Espírito Santo, mas não querendo nem ouvir, e o Pai está lá. Deixa eu te guiar, deixa eu guiar, né? E a gente aprender que a gente precisa sim ouvir o Espírito Santo. A gente precisa ouvir quando Deus fala com a gente, porque Ele fala com a gente. Então a gente tem que parar um pouquinho, sabe? E parar para pensar que realmente sem Deus a gente não é nada. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Tudo que a gente tem hoje é para a glória dEle. Não digo que a gente não tem problemas, claro, a gente tem problemas, né? Mas hoje eu falo assim, Senhor, eu dependo só do Senhor, vai na frente. Hoje eu não dependo só de mim. Parei com essa situação de pensar assim, que só na força do braço a gente consegue as coisas, porque a gente não consegue. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Quando nós acompanhamos uma história como essa da Cristina, o que nós entendemos? Que ela mudou a forma de pensar. Olha o final desse testemunho. Não adianta você tentar vencer na força do braço, porque você não vai conseguir. Ela chegou a essa conclusão, vivendo nesse mundo onde ela enfrentou lutas, dificuldades. E você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que você deve, em algum trecho dessa história, você deve ter se identificado. Você tem tido uma vida difícil, complicada, você se preocupa muito com o amanhã. O amanhã te traz uma aflição.
Você abre a empresa, você abre a sua loja, você vai trabalhar, você vê que os resultados não são aquilo que você gostaria que fosse, isso te preocupa, isso mexe com você, isso te desestabiliza. E é tudo que o mal quer. Sabe quando você se desequilibra? Sabe quando você cai diante de uma situação e você chora, se desespera? É tudo que o mal quer. Uma vez eu aprendi uma coisa muito legal com trabalhar com pessoas difíceis. O que a pessoa difícil quer é te mexer, é te desestabilizar, é te desequilibrar. E é assim que o mal trabalha. Levanta a sua cabeça, enxuga as suas lágrimas, faz o que a Cristina fez. Ela veio aqui e ela fez um pacto com Deus, ela fez uma aliança com Deus. E segunda-feira nós vamos entregar essa aliança nas suas mãos. Eu quero colocar agora só depoimentos, só histórias de pessoas que chegou aqui e fez um pacto com Deus, obedeceu e mudou a sua forma de pensar e de agir. Acompanhe. Eu tenho uma empresa já há 12 anos, fruto de Fogueira Santa. Fiquei mais, acho, 1 ano e pouco depois, acabei fracassando na fé e acabei parando. Mesmo tendo parado, Deus nunca me abandonou e eu continuei trabalhando tudo, mas no decorrer dos últimos anos, as coisas não andaram como era para ser na minha cabeça, entendeu? Eu me criei dentro da igreja, tudo, mas nunca abandonei a Deus. Mas Deus estava ali, eu é que não estava chegando mais a Ele. E esse ano eu decidi de novo, a partir de fevereiro, eu vim com tudo de novo. Essa última semana agora eu tinha 2 boletos para pagar de uma empresa de material que eu compro. Um deles eu paguei um dia antes. O outro vencia no dia 26. Eu fui pagar no dia 27, tinha esquecido. Quando eu fui pagar, ele tinha sido dado baixa já. E eu analisei as 3 contas que eu tinha, olhei o extrato, tudo, não aparecia o pagamento. Aí liguei para a representante, perguntei para verificar, porque não estava aparecendo que eu não tinha pago. E ela pegou, mandou mensagem financeiro e eles falaram assim, você pagou um no dia 18, que vencia dia 19, e do dia 26 você pagou no dia 22. Virei as contas e não achei o pagamento, mas estava sendo dado baixa. Então, apesar de ser simples, mas Deus já está dando um retorno daquilo que eu nem estava esperando que fosse acontecer, que era uma coisa que era normal do meu dia a dia. Vale a pena acreditar, vale a pena confiar, acima de tudo ter certeza, né? Certeza que o Espírito Santo te guia, te mostra a direção, você tomar o caminho, aquilo que você deve fazer. Problema, guerra, tu sempre vai ter, mas a certeza que você vai vencer é fundamental. Tudo fruto da fé. Isso é o que guia, que leva a gente para cima mesmo. Nome do senhor? Vinícius. Para quem não sabe, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com importação de produtos para cirurgia, né? Sim. E aconteceu o que fazendo o congresso aqui? Então, pastor, faz 1 mês que eu estou vindo aqui na catedral, eu sou de Imbituba. Lá de Imbituba? Isso. Quanto tempo o senhor leva de lá para cá? Sem trânsito dá 1h10 mais ou menos. E toda segunda o senhor está aqui? Toda segunda-feira eu estou aqui. Faz 1 mês mais ou menos que a gente começou a vir. Deus falou comigo, né, para fazer esse propósito. E a gente tem passado aqui pelo Passo Verdejante. E Deus fez uma coisa que já fazia 4 anos que eu estava esperando para vender esse equipamento. E apareceu o comprador, 2 semanas atrás, e terça-feira da semana para trás ele depositou o valor e a máquina foi vendida. Deu certo? Deu certo. Agora, vale a pena para quem está em casa assistindo, na rádio ouvindo, o senhor fazer esse esforço de vir de Imbituba toda segunda-feira? Com certeza, pastor. Foi que nem eu lhe falei, né? Deus colocou esse propósito dentro de mim. E graças a Deus, principal assim, é um prazer muito grande para mim estar aqui no altar para falar desse testemunho que foi o próprio Deus, né? Que eu tenho certeza disso. E essa semana a porta se abriu, fez uma venda? Fiz essa venda, terça-feira da semana passada, eles depositaram o valor. Para o continua? Continua. Deus te abençoe muito. Como é que é seu nome? José Carlos. José, chegando aqui no congresso, quando você veio, como é que se encontrava a sua vida? Quando eu cheguei no congresso aqui em maio do ano passado, eu cheguei totalmente perdido, né? Na verdade, com a minha empresa, até na forma de lidar com os funcionários, clientes, né? E vindo de segunda em segunda, de congresso em congresso, uma guerra para chegar até aqui, todas as segunda-feiras, mas obedecendo, foi mudando, né? Mudando o pensamento, mudando a atitude, sendo mais ousado, mais corajoso e vencendo a cada dia, né? Vencendo a cada dia, né? Isso. Funciona mesmo esse pacto? Funciona.
Qual foi a bênção que aconteceu essa semana? Então, pastor, há 1 ano e meio atrás, a empresa já era minha. Eu tenho uma empresa, né? E coloquei um sócio, né? Um casal. E trabalhando o ano inteiro, correndo atrás, vendas e vendas e vendas para empresa. Mas a minha vida não andava, né? Igual a história de Jacó, né? Enriquecendo. Enriquecendo os outros. E teve uns 30 dias atrás, que teve o propósito do mês de abril, as portas se abrir, eu fiquei em conflitos, né? Comigo mesmo. Eu não conseguia colocar em prática o que eu aprendi aqui, colocar em prática na minha empresa, devido sócio, né? Duas ideias, duas cabeças pensando diferente, então não tinha como. E num dia, eu pedi para Deus uma direção, e veio logo essa: compra a tua empresa de novo. E fiz a proposta, só que fiz a proposta, tudo certo, eles aceitaram, e demorou uns 15 dias para fazer a documentação. E nesses 15 dias foi acontecendo dia após dia, consegui levantar o dinheiro e paguei tudo à vista. A empresa. A empresa agora é 100% sua. 100% minha. Desde maio você está aqui. Desde maio do ano passado. Fez 1 ano e pouco de congresso. 1 ano e pouco. Recuperou a sua empresa. Recuperei a minha empresa, exatamente. Isso aí. Muito mais Deus vai fazer. Amém. Deus abençoe. Amém. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu tenho falado aqui para todas as pessoas que têm vindo segunda-feira. Escreva em um pedaço de papel o valor das suas dívidas. Traz aqui segunda-feira. Deus é testemunha que nós temos falado para as pessoas trazer as causas na justiça. Nós temos orado de uma por uma das pessoas. Tem pessoas dando ouvido, tem pessoas escutando. Não aceita terminar esse ano sem receber essa causa que ela tem direito. Alguma coisa você precisa fazer para que você consiga, reverter essa situação que você está vivendo. O que você não pode é fazer vistas grossas para o problema. Você sabe que a vida financeira está mal, você sabe que você precisa de uma ideia, de uma direção, que a idade está chegando, você não tem aonde morar, você não comprou a sua casa. Quantos testemunhos nós temos colocado aqui de pessoas que comprou a sua casa própria? O ano ela falou assim, olha, eu vou sair do aluguel. Tudo, meu amigo e minha amiga, é o que você coloca dentro de você, é o que você aceita na sua mente. Por isso que nós estamos vivendo essa campanha de Israel, a troca de espírito. Porque você é fruto do que você pensa. Você só pensa em fracasso, você só pensa em derrota, você só pensa em tristeza, você só pensa no que é mal. Como você acha que vai ser sua vida do lado de fora? Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa pensar como Deus pensa. E como é que Deus pensa, pastor Juliano? Ele pensa da seguinte forma. Ele diz assim, só eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. É assim que Deus pensa. Deus pensa no melhor. Por isso que Ele quer que você tenha o melhor. Eu vou colocar agora uma história. O pastor Odoni, junto comigo, segunda-feira, nós oramos nas causas na justiça. Assista esse depoimento agora. Qual o nome do senhor? Fábio dos Reis. Seu Fábio, fazendo esse pacto com Deus segunda-feira, o que aconteceu? Eu tinha uma causa na justiça, fazia já 6 anos, né? De um carro, Livina, que foi tomado indevidamente pelo banco, né? Era na época o único carro que eu tinha de trabalho, né? E foi um oficial de justiça, pegou o carro na minha casa, né? E aí eu junto com a minha esposa montei uma ação, né, na justiça. Só que banco, né? Toda aquela complexidade, aquela situação.
Essa ação ficou por 6 anos. Eu até 6 pensei anos. que já tinha perdido a causa, né? Sim. Mas o ano passado eu falei com o advogado recorreu, só que ele não tinha dado muitas esperanças para essa causa. E eu, semana passada, né, vim, entreguei a causa aqui no altar, né, junto com o pastor, oramos, né, na segunda-feira, e na quarta-feira Deus honrou e a causa foi liberada e caiu Já na na minha quarta-feira? conta. Na quarta-feira, um dia depois. Para você que está assistindo o testemunho do Fábio, você vai acompanhar agora imagens da oração que nós realizamos por todos que apresentaram aqui causas na justiça. Você trouxe a cópia, então, para apresentar no altar, Fábio? Sim, trouxe o documento, trouxe o celular que tinha a causa, né? Uhum. A gente colocou em cima do altar, oramos e com fé aconteceu o inevitável ali. Realmente, assim, eu não contava mais com essa situação e Deus honrou maravilhosamente. Detalhe, 6 anos 6 se anos arrastando. se arrastando. Sem Deu certo. perspectiva, sem esperança, e Deus foi lá e honrou. E para essa pessoa que está assistindo, que tem causas na justiça, o que o senhor diz? Não perder a fé, né? Continuar a caminhada, vir aqui todas as segundas-feiras, né? Acreditar, honrar, buscar a palavra de Deus e colocar em ação. Não tem erro, funciona mesmo. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Para ou continua? Continua sempre. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Paulo, vindo, peitoral do juízo, Sim, senhor. sal, usando a fé, o que aconteceu? Senhor pastor, semana passada eu peguei o sal aqui, né? E eu cheguei na empresa, nossa agenda estava bem vazia. Sei. Sim, tinha poucos clientes. Tipo assim, ia ser uma semana bem vazia. E recebendo a direção, né, aqui, usando o sal, eu lancei sobre a agenda o sal. E a agenda lotou de clientes. Tanto que a gente não deu nem conta. A gente teve que até dispensar clientes porque não tinha, né, como atender todos. Sei. Então foi bem assim, a gente não esperava tudo tanto assim, sabe? Então foi muito forte mesmo. Paulo, você vê, né? Essa pessoa que está ouvindo a rádio, assistindo pela TV, às vezes está parada lá na loja dela, no comércio dela, no salão dela, que é o seu ramo, e não está vendendo nada, não está prosperando. Por que ela não vem aqui fazer o congresso? Se ela vier, funciona? Sim, senhor, funciona com certeza. Ela seguindo a direção que é dada aqui, né? Não tem como não dar certo, né? Muda, né? Muda com certeza, com toda certeza. Deus nunca mudou. Não. Ele é o mesmo. Com certeza. Muito mais vai vir. Tá ligado. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Tudo que as forças da miséria mais quer é que você acredite que tudo é normal. Você tem uma causa na justiça e você não recebe, é normal. Ah, a justiça é lenta. A sua loja não vende nada, está ruim para todo mundo. Você viu aí 2 depoimentos. A causa parada há 6 anos. O pastor Odônio orou, foi ali diante do altar com a gente e a causa saiu. O Paulo estava com a agenda na empresa parada, vazia. Trouxe um sal, ele consagrou, nós consagramos com ele o sal, ele jogou lá e a coisa virou. Você que está assistindo, você está acompanhando, saiba que a sua luta é contra as forças espirituais do mal. Quanto mais na miséria você estiver,
Quanto mais fracassado na vida financeira você for, mais o mal vai dar risada. Eu te aguardo aqui segunda-feira. Venha para a guerra, venha para a batalha. Você vai pegar a sua aliança, você vai fazer o seu pacto com Deus e esse ano vai ser diferente. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, é o nosso templo maior aí. E esse local será o local do seu testemunho. Quer sucesso? Vem para o congresso. Deus te abençoe.